Bem-vindas, muito bem-vindas quem está aqui. Que bom, fico muito feliz em tê-las aqui nesse momento. A gente vai... Oi, doutora Raquel, Veronice, maduras e saudáveis, maravilhosa, que bom! A sua essência, e assim nós vamos nos encontrando para esse momento tão importante na nossa vida, onde a gente vai pensar como o yoga pode nos ajudar, né, a que a gente consiga realizar, efetivar as nossas metas. Porque uma coisa é a gente escrever as metas, colocar lá e energizar 2 dias e depois esquecer aquele papel, esquecer aquelas anotações. Aí quando vai chegando o final do ano, a gente se lembra, mas e as minhas metas, o que delas eu realizei? E muitas vezes 80% das mesmas não acontecem. Por quê? Porque realmente a gente não colocou ali uma intenção, porque a gente não estruturou esse trabalho, porque a gente não trouxe consciência a isso. Então, sobre isso é o que nós vamos tratar hoje. E eu quero convidá-las a que cada uma convide suas amigas, que cada uma possa mandar aí uns 5 aviõezinhos. A gente preparou isso aqui com muito amor, com muita atenção. E gurias, um trabalho que a gente faz há 30 anos. E eu vou falar aqui para vocês o quanto eu consegui ganhar nessa consciência, o quanto eu consegui ter êxito nas minhas metas, porque efetivamente eu construí elas sobre a rocha, ou seja, com toda uma estrutura que o yoga me deu. Então isso é muito importante. E como é um conhecimento tão válido, tão importante, eu acho super legal poder passar para vocês. Eu acho algo assim que a gente pode transmitir, vai ajudar outras pessoas, vai fazer bem a todos, e assim nós vamos comungando dessa expansão, dessa prosperidade com consciência, conhecendo os nossos limites, observando o que é do nosso ego, o que está na nossa essência e como nós podemos estar trabalhando sobre isso. Então, boa noite, queridas, bem-vindas. E assim a gente vai dando início, vamos conversando. Daqui a pouco a gente vai ter uma meditação e eu quero mostrar para vocês como é que funciona dentro dessa filosofia que é o yoga, né? A gente precisa entender o conceito de yoga. Diferente do que muitas vezes as pessoas entendem que o yoga é uma prática física ou são os asanas, aquelas posturas mirabolantes, difíceis. O yoga é um trabalho onde a gente trabalha com todo o nosso ser, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo de energia, com as nossas emoções, a mente e o espírito. Então, trabalhando dentro desses 5 corpos e lapidando cada um deles com essa consciência num trabalho homeopático, persistente, disciplinado, com muita autenticidade com a gente mesma, a gente vai conseguindo efetivamente, como uma palmeira, criar raízes profundas que entram terra dentro e dessa forma se estruturar para poder se erguer, estar na vida, né? Se elevar na vida. E é isso que acontece no trabalho do yoga. Então, quando a gente está falando nos asanas, os asanas, apesar da gente estar trabalhando com o corpo físico, eles não são físicos, eles são 80% do asana é mental. A gente diz, nós temos o corpo físico e temos a mente. Na nossa mente, nós temos as emoções, as memórias, a mente e esse espaço, né, da consciência, do espírito, da nossa essência, aonde a gente diz que esse Deus, esse ser divino, habita também dentro da gente. Quando nós estamos trabalhando nas posições que nós chamamos psicofísica, 80%
está sendo trabalhado nesses aspectos, no corpo energético, nas emoções, na mente e no espírito. Para isso, o aluno, é claro, precisa aprender a construir essa conexão. Senão, ele vai fazer uma prática e, efetivamente, ele só alonga, puxa, faz antiflexões, retroflexões, lateralizações com o corpo e não desfruta desse benefício maior. Então, o que nós queremos trazer aqui para vocês, quando a gente está falando das metas e dessa programação para 2022, é trazer essa consciência do quanto nós precisamos construir esse alicerce, aonde a gente vai estar trabalhando o nosso corpo, a nossa respiração, as nossas emoções, a mente, e aí a gente vem trabalhar um aspecto muito importante, que é o nosso ego. Porque quando a gente faz as nossas metas, quando a gente pensa nas nossas metas, pensando no ego, dificilmente a gente consegue atingir. Por quê? Porque nós não somos esse ser isolado. Nós somos, veja bem que a próxima inspiração só se dá porque há um comando maior nos presenteando isso. A mesma coisa é essa consciência da vida, aonde nós incluímos as nossas metas. Então, que a gente possa pensar como nós podemos desabrochar esse desejo do que nós queremos para a nossa vida. E esse desejo, ele precisa estar muito conectado, muito centrado a partir do aqui e do agora. Nessa caminhada de 30 anos que a gente tem, sempre no final do ano, a gente fazia um ritual. Fazia e faz, só que agora esse ritual a gente transformou numa jornada de 3 dias, enquanto estávamos no período antes da pandemia, e agora a gente trouxe ela para o digital. Mas, antes da gente fazer esses retiros, nós fazíamos uma noite do ritual, aonde nós queimávamos as experiências negativas que a gente havia vivido durante o ano. O que é esse queimar as experiências negativas? É entregar a esse poder o fogo. E aqui eu quero lembrar vocês que nós temos 5 elementos: a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. Então, quando nós estamos falando de yoga, nós estamos naturalmente falando e trabalhando nesses 5 elementos e reverenciando essa natureza que contém esses atributos e nos dando conta de que esses atributos estão em tudo na natureza, inclusive dentro da gente. E aí, veja bem, a terra, a estrutura, lembra que eu falei já na palmeira, né, que estrutura, que promove esse enraizamento, essa estabilidade. A água gera um fluxo, uma purificação, uma limpeza, uma transformação. Veja bem, minhas queridas, quando a gente está estressada, cansada, a gente vai embaixo de um chuveiro e se banha, a gente vai para uma banheira e se banha, a gente vai tomar um banho de mar e a gente se renova. A água nos purifica, a água nos transforma nessa limpeza purificante. E aí nós temos o elemento fogo, e vejam bem o poder do fogo. E é exatamente nessas vivências, nesse momento em que a gente convida as experiências doloridas, os desafios que a gente viveu, a gente convida a entregar a esse poder, o fogo. E ao a gente entregar, a gente pede que ele nos dê clareza, porque ele é o símbolo da clareza, né? O fogo, o sol, promove tantas curas, tanta luz, transforma o sol, transforma a noite em dia. Então a gente pede para esse poder que transforme aquele estado de sofrimento que a gente viveu, que muitas vezes foi resultado
de uma ignorância nossa, de um movimento de instabilidade, de inconsciência, de inconsequência, de imaturidade, enfim, tenha sido o que tenha sido. E isso nos ocasionou, de repente, uma dor. A gente entrega isso a essa força, o fogo, com essa intenção. Notem que eu falei desde o início da nossa conversa sobre a intenção. A forma como a gente coloca a intenção. Então, nós entregamos esse desafio, esse problema que tivemos, esse limite, esse bloqueio, essa pedra no fluxo do rio da nossa vida, né? Entregamos a esse poder e pedimos a luz sobre isso. E aí, nesse mesmo ritual, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, a gente faz um outro ritual de energização das nossas metas. Tudo aquilo que a gente já ficou planejando durante alguns dias que antecederam, ou no próprio evento, quando a gente consegue ter um evento um pouco mais longo, que a gente planeja essas metas e organiza elas, a gente vai energizá-las, ou seja, potencializar nelas a atenção. E dessa mesma forma, entregando a essa mãe natureza, entregando a essa força maior, entregando a esse poder. É por isso que a gente fala sobre a importância dessa conexão, de nós estarmos conectados a essa potência que nos dá a próxima inspiração, a essa energia, a esse poder. E as nossas metas precisam sim ser alinhadas com essa potência, que inclui o nosso servir, que inclui vários aspectos da nossa vida, né? O trabalho, a saúde, a família, os relacionamentos, as questões financeiras, tudo aquilo que envolve a nossa humanidade, a nossa espiritualidade. Então, esse leque de necessidades e de potências, porque se nós temos a vida como presente, e se a gente fica a partir dessa consciência que o yoga nos dá, que nos ensina a estar no aqui e agora, que nos habilita a nos sensibilizar e a agradecer, por exemplo, pelo corpo que temos nesse universo interno tão sábio, tão potente, tão hábil, que nos serve dia após dia. Veja, o nosso coração bate desde que nem bem formadas estávamos no ventre de nossa mãe. E até hoje ele não parou. E ele sabiamente faz esse trabalho, esse movimento, gerando para a gente a vida. Então, queridas, a partir dessa consciência, a gente vai trabalhando. O que eu vou querer para a minha vida? Eu tenho aqui deixa só eu ver se eu consigo, eu preparei aqui algumas coisas. Então, queridos, olha só. Nesse planejamento de cocriação, eu quero lembrar hoje, por exemplo, lá no TBT, no Instagram, eu coloquei uma lembrança de uma meta conquistada. Lá em 2014, eu fiquei 2 meses na Índia fazendo um pós-graduação. Claro que para eu ir lá fazer esse curso, para eu poder fazer essa formação, eu precisei me organizar. Eu precisei colocar as minhas metas com uma intenção muito forte, com um desejo de servir de forma muito focada, disciplinada e amorosa. E é claro que essas coisas, às vezes, a gente não consegue assim tão facilmente. Então, precisou de uma organização, desde questões financeiras, agenda. Eu lembro que o primeiro ano, o ano que eu me formei aqui na minha formação como terapeuta, que a minha turma ia, foi o ano que a minha filha estava se formando na faculdade. E aí eu não podia deixar a cerimônia de formatura da minha filha.
Aí eu não fui com esse grupo. Aí eu me organizei, me potencializei mais, criei novos links de relacionamento com a turma seguinte e fui no ano seguinte, que foi então em 2014, né? 2 anos depois. Então, veja bem, isso são ações que muitas vezes a gente precisa entender. Não era para eu ir naquele momento, e aí eu preciso viver uma entrega, mas eu continuei energizando as minhas metas, eu continuei focada no meu desejo, eu continuei focada no que eu realmente queria. Então, isso é muito importante, porque quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem que entender o que dentro da gente precisa mudar. Muitas vezes, uma parte da gente precisa morrer para que outra nasça. Né? Por exemplo, uma sirene medrosa, uma sirene indisciplinada, vai ter que morrer para que nasça uma sirene disciplinada, para que nasça uma sirene corajosa, entendeu? Então, esse é o movimento que nós precisamos estar fazendo no todo do nosso ser. E aí que a prática vem nos dar essa âncora, nos ajudar, nos fortalecer. Isso é muito importante. Olha aqui, eu tô vendo a Jaque passando para dar um oi. Bem-vinda, querida Veronice. Ai, que bom, doutora Raquel. Um monte de gente querida aqui da turma lá do Master. Muito bom, Ariane. Fatiminha, minhas alunas. Que bom, bem-vindas. A Marcinha, Nilmar. Ai, que grupo lindo, gente. Rosane, minha aluna do Yoga Terapia, Margarete. Que bom, Tânia, olha só, gente linda, que bom estar com vocês aqui. Muitos de vocês já fizeram esses rituais comigo, muitos já fizeram muitas vezes esses rituais comigo. Comentem aí, falem para o pessoal, como é que foi para vocês? Foi ou não foi algo onde a gente precisou mover muito internamente e sempre, né, queridas, conectadas com o cosmos, conectadas com o divino, conectadas com essa potência maior que nos mantém e que nos transforma, para que efetivamente essa coragem se potencialize, essa sensação de unidade que é o que o yoga prega, né? Que é o que o yoga nos oferece. Sempre que nós nos sentirmos separadas, para o yoga, a doença é a separação. Sempre que a gente se sentir separada, a gente já está doente. Sempre que a gente se sentir unida, potencializada, a gente está ampliando, aumentando essa nossa potência da unidade que somos. Então, quando eu vejo vocês aqui, Nilmar, adoro os rituais que envolvam os elementos da... Exatamente, os resultados são excelentes. Por quê, Nilmar? Porque Deus, aonde que Ele está? Ele está na natureza. Se a gente quiser estar bem, a gente respeita a natureza. A gente se harmoniza com a natureza. É tudo que o yoga, que o Ayurveda prega, mostra pra gente, sugere que a gente faça isso, né? Então, a gente precisa efetivamente entender que nós precisamos ultrapassar esse ciclo do ego, sabe? A gente tem que, quando vai programar uma meta, o que eu quero para minha vida, essa meta, ela tem que estar além do nosso ego. Ou seja, o que é a minha... Para isso eu preciso acessar essa essência. Como é que eu acesso a minha essência, queridos? Acessando essa paz. Como é que eu acesso essa paz? Acessando esse espaço interno. Como é que eu conquisto esse espaço interno? Isso é prática, não adianta. A gente pode ler 1000 livros e se tornar um grande mestre intelectual. Mas se a gente não aprender a conectar com o corpo, a praticar no corpo, a entender a casa que a gente habita, nós vamos ser mestres capengas, sabe? Sim, melhor os remédios para a nossa alma, exatamente. Doutora Raquel, nunca fiz yoga, nem nenhum ritual. Que demais conhecer isso com você. Ai, que bom, Raquel, que bom. Então, Raquel, olha só, dia 11 de dezembro a gente vai fazer esse ritual no Zoom. Já está lá no Hotmart, então vocês podem se organizar.
Vai ser assim uma coisa muito linda, porque nós vamos estar trabalhando meta por meta, área por área da nossa vida, né? E vamos viver isso, experimentar. É uma vivência de profunda conexão. Exatamente, faz muita diferença, Marcinha. Vivência é o que torna realidade essa conexão. Exatamente, a experiência, né, Márcia? É isso aí, é vivenciar. E isso que o yoga prega, a gente precisa vivenciar, né? Bem isso. Então, queridos, olha só, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para dizer para vocês, porque a gente fez um roteirinho, só que eu prefiro 1000 vezes estar falando assim mais no natural do que estar seguindo os papeizinhos, né? Quando eu vou seguir papel, aí às vezes eu me perco, né? Então, queridos, essa consciência da coragem, sabe? Como é que a gente pode, então, gerar essa conexão? Aqui vem esse primeiro convite. Como nós podemos gerar isso? Praticando, observando a tua respiração, meditando, sabe? Entrando em contato com essa casa. E muitas vezes, sabe, a Raquel disse aqui, eu nunca pratiquei yoga. As primeiras vezes que a gente vai viver esse processo de conexão com a gente meio que... Porque a gente não está acostumada com isso, sabe? Então a gente tem que ter um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de paciência e observar, às vezes, o grau de ansiedade que a gente está, às vezes o quanto a gente não está respirando direito e por isso não está oxigenando direito o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso sangue. E à medida que a gente vai ampliando esse processo de respiração, a gente vai melhorando muito, 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 né? Então, queridos, essa conexão, essa consciência e harmonia com esses 5 elementos é fundamental. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma imagem aqui. Ai, consegui, olha só. Aqui, gente, olha, isso é uma mandala que eu quero que vocês visualizem. E aí a gente vai fazer uma vivência, uma experiência aqui na própria live. Nós vamos fazer isso para vocês sentirem. Veja bem, imagina no teu coração, e aqui a partir do teu coração observa o corpo físico, o corpo energético, o corpo físico é essa casa que você usa, o corpo energético, a respiração que te dá vida ao físico, essa energia que te mantém aqui. As emoções, esse sentir, esse link entre a mente e o corpo físico, ou seja, se eu estou ansiosa, o meu corpo mostra, se eu estou angustiada, o meu corpo evidencia, né? Então, as emoções, elas se apresentam no nosso corpo. A nossa mente, quando nós estamos falando aqui da mente, nós estamos falando exatamente nesse intelecto, né? Onde a gente tem memórias, onde a gente assimila os conteúdos, onde aqui eu estou falando e vocês aí estão entendendo. E aí o espírito, ou seja, esse espaço que está aqui dentro da gente também, que é a nossa essência. Porque, queridos, nós somos sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, essa conexão, esses 5 corpos, quando a gente vai programar uma meta para a nossa vida, a gente tem que pensar que a gente tem sim esses 5 elementos. E que a gente tem que observar, sentir no corpo e a partir daí organizar, então, dentro das diversas áreas. Aqui eu coloquei algumas áreas que eu acho muito importante e vejam bem, isso aqui é uma simbologia como se saísse aí do nosso coração, então, fundamental essa consciência do sentir, sair do nosso coração, essa potência que vai, essa amorosidade, essa confiança, que vai cuidar da nossa saúde, que vai cuidar dos relacionamentos. E quando eu estou falando dessa potência, dessa essência, é cada um nesse si mesmo, né? Da felicidade. Porque eu tô aqui, sim, para ser feliz. Sim, para ser feliz. Da espiritualidade, esse entendimento que eu sou um ser espiritual, que estou vivendo num corpo, né? Que estou tendo essa experiência num corpo, na Terra. A família, que é a conexão com o amor. Veja, a gente aprende sobre o amor, minhas queridas, lá quando a gente muito cedo na vida,
nasceu e tudo que a gente precisa é o amor de papai e mamãe, né? Então, a família, tá? E a partir daí as famílias que a gente vai construindo. Aí tem um aspecto que é muito importante, que muitos de nós temos muitos tabus culturais, religiosos, enfim, as finanças, né? Porque tem uma ideia louca que pessoa que tem dinheiro, pessoa rica, não é tão boa, não é tão generosa, não é isso, não é aquilo. Quer dizer, tudo são coisas culturais que a gente vai cristalizando, são crenças limitadoras, que é muito importante que a gente vá limpando. O trabalho, que é a nossa missão, que é a forma como a gente vai potencializar os nossos dons, a gente vai expressar os nossos talentos. E muitas vezes isso nos traz tanta felicidade, quando a gente efetivamente está sentado nessa cadeira da vida, ou seja, a gente ama o que faz, né? Quando a gente ama o que faz, a gente sempre é muito feliz. E o lazer, que é uma área muito importante, que para nós no yoga, o grande lazer é uma ótima aula de yoga, sabe? Isso é algo interessante que a gente entenda, né? Então, assim, essa mandala, esse lótus que se abre a partir da nossa essência com consciência. Para que eu possa viver isto, eu preciso sim construir um fundamento, construir uma estrutura, aonde passa pelo meu corpo físico, pela consciência do meu corpo físico, onde passa pela consciência do meu corpo de energia, que é a energia que vai fluir, né? Porque isso é fundamental. Essas metas eu só vou atingi-las, queridas, se efetivamente eu tiver essa energia, né? E aí, então, no meu corpo das emoções que precisam sim ser reeducadas. Porque se eu estiver lá enlouquecida, raivosa, desequilibrada, como eu vou energizar coisas positivas e construtivas para a minha vida? E naturalmente para todos os que são pela minha energia atingidos, né? Então, a mente, que é essa louca que habita dentro da gente, né? Que eu sempre gosto de brincar, que Deus não é um senhor de barba que a gente vai encontrar quando morrer, mas é uma essência que já está aqui. E aqui também dentro desse ser que somos cada uma de nós, habita uma louca. E quem é essa louca? É uma espécie de neurose que a gente foi criando muito cedo na nossa vida, aonde ela é revestida de medo, de angústia, de ansiedade, de crenças limitantes. E aí a gente cresce, mas aquela sensação ali fica e se potencializa, e a gente adulta vai buscar resolver essas neuroses lá no mundo, achando que o nosso chefe é o nosso pai, é a nossa mãe, achando que, sabe, os nossos assessores, enfim, esses processos, né, que também dentro dessa caminhada de autoconhecimento, quando nós estamos construindo esse leque das nossas metas, nós precisamos sim olhar com muito amor, com muita paciência para essas nossas emoções. E aí, limpar esse espaço da nossa mente, né? E acessar. Quando a gente limpa essa mente, a gente acessa essa essência, esse Deus presente, essa luz que aí habita. E naturalmente, queridos, isso eu vou ver se eu tiro agora o compartilhamento. Parar de compartilhar. Ah, consegui. Então, gente, ó, quando a gente consegue experimentar isso, tenham certeza, é como um fluxo. É um fluxo de realizações. Sabe? Os canais se abrem. E eu gosto de dizer que a gente está em sintonia com os nossos mestres, com a nossa espiritualidade, sabe? Com essa potência, como a gente quiser chamar, né? Que se compõe dos nossos ancestrais, dos avatares, enfim, daqueles seres, dos anjos, daqueles seres de luz que nos iluminam, que nos cuidam e que nos protegem.
Por quê, meus queridos? E olha que eu estou falando agora, isso aqui é ciência, isso aqui é física quântica. O semelhante se atrai. Se eu estiver bem, se eu estiver alinhada nesse corpo, se eu estiver com esse lótus a desabrochar, se todas as áreas da minha vida estiverem nesse equilíbrio, e isso, lindas, não é uma coisa fácil, não. Não pense que isso é fácil para mim. Não, não é. Eu tô falando aqui algo que há 30 anos eu venho trabalhando e que eu ainda tenho muitas vezes em muitos momentos, né? Que é da nossa natureza. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Não é por isso que a gente não vai novamente acessar lá a virtude da coragem, sabe? Né? E redimensionar aquele medo que de repente invade a gente, sabe? E assim a gente vai trabalhando pouco a pouco, pouco a pouco. Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês vão mandando os aviõezinhos aí para suas amigas, chamando mais gente. Olha, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aí. Ai, o que a Raquel tá dizendo aqui? Agora fiquei feliz, porque sempre eu estou perto de pessoas que admiro tanto, que acho tão maravilhosa. Oh, minha linda, te amo, minha querida. Você é uma pessoa tão linda, tu sabe que todas as minhas gravidinhas daqui, eu encaminho para você. Eu acho que todo mundo tem que acompanhar o teu perfil, porque você é um exemplo típico de pessoa que ama o que faz, Raquel. Porque você faz com tanto amor aquele trabalho com as pequenas, sabe? Que a gente fica, né? Essas mãezinhas, essas criancinhas. Então, meu Deus, é muita luz mesmo. Então, queridas, vamos lá. Ai, que bom, olha quanta aluna tá aqui. Oh, Yoga Santa Rosa, linda, querida, bem-vinda. Mone, minha sobrinha, que bom. Então, gente, olha, vamos pensar nas nossas metas. Marlene, a Marlene faz 30 anos que faz as metas com a gente, né? Tem muita gente aqui que já fez muitas vezes as metas comigo, né? E que sabe a importância, o valor, a potência que é isso. E depois ficar lá só ticando, assim, ó, consegui. Quando você energiza, então você vai fazer o quê? Imagina ali aquela mandala que a gente fez. No dia 11, nós vamos trabalhar assim, nós vamos fazer essa mandala e procurar as metas em cada aspecto, né? E aí depois a gente vai energizar elas diariamente, né? Então aí, lá no dia 11 a gente vai explicar direitinho como fazer. Mas eu trouxe essas ideias para a gente já começar a pensar. Porque não é uma coisa assim que simplesmente a gente joga lá num papel e deixa. Não, a gente tem que estar trabalhando com isso. A gente tem que estar pensando, a gente tem que estar se construindo, né? Sempre fiz meu trabalho com muito amor mesmo. Aparece, viu, Raquel? A gente vê assim, de longe. A gente vê muito que tem muito amor lá. Então, gente, o corpo físico, o corpo energético, corpo mental, espiritual. E aí, ao equilibrar esses 5 corpos, a gente experimenta o quê? A unidade, que é o que o yoga prescreve. E para que a gente consiga co-criar essas metas, o que é co-criar? É criar com o Criador. Veja, eu não uso muito essa palavra, mas é criar com essa potência, é criar com essa energia, é criar com esse Deus que habita dentro de você, é criar com essa consciência lúcida, sabe? Amorosa, é criar com o teu melhor, é te refinar aí dentro, é te alinhar, é construir esse alinhamento dentro do teu ser e chegar na tua essência. E quando você está nessa essência, você se dá conta como você quer servir na vida. Como você quer viver, servir a ti e a todos que são pela tua energia atingidos. E nota, isso, queridas, é o amor. Isso é o amor. Porque o amor não é algo que a gente recebe. O amor é algo que a gente dá. Né? Então que a gente possa dar esse amor de forma potente, de forma plena, né? Lembra que os sonhos do seu Deus são maiores do que os seus, né? Tem até uma música sobre isso. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos, porque a gente nessa nossa condição humana crítica,
Por isso que eu falei ali da louca, da neurose, né? Quando a gente fica nesse estado de neurose, o que a gente vê? Por exemplo, a gente tem um copo aqui, vamos imaginar que a água estivesse no meio. Aí a pessoa que é neurótica, triste, ansiosa, ela vai olhar e vai dizer, é um pingo d'água, né? Mas não é um pingo, tá no meio. Agora, se é uma pessoa mais positiva, mais harmoniosa, mais proativa, ela vai dizer, tem abundância de água, né? Então, essa forma da gente ver a vida vai fazer a diferença e vai mover as transformações dentro da gente, né? Então, é muito importante a gente entender esse co-criar, né? E aí se dá conta o que a gente está disposta a ser. O que muitas vezes em mim precisa ser mudado. O que eu preciso mudar? E aqui vem uma outra coisa muito importante, gente, que quando a gente faz esse alinhamento e quando a gente trabalha com essas metas, naturalmente a gente vai ter muito essa prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. A gente vai ter muito essa conexão, sabe? Eu sempre digo que eu tô sentada no colo da Mãe Divina. Isso é um mantra. E sempre no final da aula a gente faz esse fechamento, esse pedido, esse convite a que a gente possa estar sempre segurando nessa mão poderosa do divino, com a simbologia, com a forma como você quiser, né? E que a gente possa estar se sentindo nesse colo. E muitas vezes, quando os desafios na nossa vida vêm e que a gente tem essa visão, essa forma de ver a vida, a gente já imediatamente consegue transformar isso num aprendizado, né? Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Exatamente. É isso que a gente precisa, né, Marlene? Entregar e confiar. Porque são mesmo, sabe? Deus, ele não quer o nosso mal. Ele só quer a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas Deus é. Deus é uma energia. A gente... o que a gente é hoje foi uma construção que a gente veio fazendo. E amanhã, como é que a gente vai ser? Depende das metas que a gente fizer hoje. Então, queridos, o convite dentro do yoga, dentro dessa ideia que a gente está aqui, é que sejamos inteligentes e que usamos adequadamente a nossa inteligência a serviço da nossa vida e a serviço da vida. E assim o nosso servir vai ter um colorido muito mais harmonioso, muito melhor, muito mais positivo, muito mais grandioso. E quando lá no final da nossa vida, da nossa estada nesse plano, porque, meus queridos, é rápido e nós somos sim finitos, né? A gente possa olhar para trás e dizer, tudo que eu fiz é o que eu tinha que fazer, tudo que eu vivi é o que eu tinha que viver, tá tudo certo, né? Então, essa clareza, esse discernimento, esse alinhamento, esse é o convite que o yoga traz para vocês nesse momento. Então, veja bem, nós estamos no final de um ciclo, já no segundo ano de pandemia, né? Com tantos aprendizados, com tantas dificuldades, né? Com tantas transformações. E podemos entender o quanto nós aprendemos e o quanto nós temos a agradecer. Gente, nós estamos aqui, vivos, ok? Isso é motivo para a gente agradecer diariamente. Então, vamos trabalhar nesse momento, nesses aspectos, né? Então, tem uma outra ideia que eu acho muito importante, ó, que a disciplina é a organização da liberdade. E quando a gente pensa nisso, quando a gente se disciplina nas nossas metas, e diariamente está ali energizando, olhando e trabalhando com elas, a nossa liberdade está na porta, está chegando, né? Entender isso é muito importante. A Marga está colocando aqui, como a família Suryananda, eu conheci um novo universo de possibilidades abrindo. Passei por uma transformação no conhecimento de liberação e expansão do meu ser. Ai, que lindo, querida. Exatamente. É isso aí, né? Que bom. Fico muito feliz de estar aqui, da gente poder
estar continuando nessa caminhada, né? Que possamos por muitos anos estar sempre nesse constante aprender, porque a vida é isso, né? Então aqui eu quero falar um pouquinho também de 7 inteligências que são importantes, que a gente precisa, quando estamos falando em metas, quando estamos falando em renovação, é importante que a gente aprenda. A primeira é conexão. Quando a gente está conectada, que é esse convite que eu estou fazendo para vocês desde o início, a gente gera o quê? Sabedoria, né? Quando a gente acha que a gente está separado, desconectado, que a gente só vê problema na vida, a gente começa a ter uma sensação de abandono, de solidão, de descontrole, né? É muito desequilíbrio. Aí tem uma segunda inteligência que são as emoções, que é essa habilidade da gente reeducá-las, ou seja, fazer com que a nossa criança interior amadureça de forma feliz e positiva. Aí tem a terceira, que é o intelecto. Esse intelecto, a gente precisa aprimorar as competências, precisa sim desenvolver. Todos nós precisamos estudar, expressar esse intelecto de forma positiva, né? Desenvolver as competências para quê? Para servir o mundo, né? Para ajudar. E aí, uma outra inteligência, queridos, é o uso adequado do nosso tempo. Realmente, volto a dizer, é finito. Essa consciência da finitude nós precisamos ter. Então, a vida é um tempinho aqui. Vamos desfrutá-la com inteligência, com sabedoria. Essa escola da vida, os aprendizados que tenhamos aqui, que possamos na próxima vida, né, estar sempre nesse movimento de ascensão do nosso espírito, da nossa luz. E aí essa inteligência da nossa energia, que também está conectado com essa, né? Então a gente poder, aonde que eu recarrego as minhas baterias, né? Desde o corpo físico até o espiritual. Quais são as opções que eu tenho? Como é que eu uso de forma inteligente? Como é que eu recarrego o meu corpo físico? Como é que eu recarrego a minha respiração com bom prana, com ótimo oxigênio, né? Aonde que eu gosto de respirar e me renovar? Aonde eu recarrego as minhas emoções, né? A minha mente, o meu espírito. Então, como eu consigo usar isso? Outra inteligência são as relações, os relacionamentos. E aqui tem um detalhe muito importante. Nós precisamos entender que se a gente quer se relacionar bem com o outro, a gente que aprenda a se relacionar bem com a gente. Porque o outro só é a extensão dessa legião de eus que habita aqui dentro e dessa legião de necessidades que aqui habita. Quando eu consigo gerenciar bem esse meu universo interno, essa conversa comigo mesma, né? Eu consigo com certeza expandir esse sol. Eu consigo com certeza expandir uma boa relação ao externo. E tem uma outra inteligência que é o uso adequado do dinheiro, que é essa forma da gente ir e vir, que o dinheiro é uma energia e que não é para a gente estar apegado, mas é para a gente servir, ser servido e transformar, que a abundância gera abundância, né? E aí tem muitas crenças limitantes que a gente precisa limpar, sim, culturais, religiosas e de N situações, né? Então, qual dessas áreas eu preciso melhorar mais, né? E aí nós temos, assim, esse papel de realizar os nossos sonhos. Como é que eu estou realizando os meus sonhos? Então, essas ferramentas riquíssimas que o yoga oferece, que a gente pode mencionar como energia, conexão, clareza, Ai, que bom, a Marlene escreveu ali, conexão, emoções, intelecto, uso adequado do tempo, energia, relacionamentos, uso adequado do dinheiro. Ótimo, Marlene. Aí dentro do yoga, então, essas metas, né, pra gente realizar as nossas metas, que nós precisamos, como nós precisamos alicerçar? Começa com a energia, eu preciso estar sempre observando a minha energia. A conexão, a capacidade de me conectar, a clareza, a disciplina, a autenticidade,
a espiritualidade, a coragem, a produtividade, os relacionamentos, né? A prosperidade, o senso de presença, sabe? E o propósito. Então são pilares fundamentais para eu estruturar a minha vida. Nesse momento, assim, eu trago para vocês essas ideias e eu quero então convidá-las a que a gente dia 11 esteja junto na nossa jornada de renascer, a jornada de um renascimento de cada uma de nós, nesses propósitos, nesse movimento assim amoroso e harmonioso conosco, entendendo que a gente está sempre nesse mover-se de forma, numa ascensão com a vida, com a evolução do nosso espírito, com a capacidade de acessarmos um pouco mais a paz, a lucidez, a tranquilidade e o amor, né? Então, como a meditação é um aspecto que está dentro do yoga, eu não sei, eu quero dizer para vocês que quem quiser, então, participar com a gente no dia 11, tem o link aqui, eu acho que a Ariane acabou de colocar aqui, ó, tem o link da Hotmart. Eu acho que eu vou ver se eu consigo fixar esse comentário, ó, fixei ele. Aí, se vocês quiserem participar, eu vou ficar muito feliz mesmo de tê-las lá. E tenho certeza que a gente vai abrir um canal, um portal de transformação na nossa vida. Que isso é um dos trabalhos muito potentes e fortes que a gente sempre tem feito e sempre a gente faz, queridos, amparados na natureza. Amparados na Mãe Terra, nos elementos da água, do fogo. Por isso a gente tem mesmo dentro do Zoom, foi tão lindo o ano passado, que era uma coisa que a gente fazia uma vivência nas estrelas, com todas as pessoas juntas e tal. E o ano passado a gente fez cada uma na sua casa, né? No seu Zoom. E a gente conseguiu realmente mover uma energia muito linda, muito boa. Então, isso é uma das grandes graças, uma das grandes bênçãos que eu estou tendo, é compreender que o digital nos possibilita também muitas transformações nas salas compartilhadas, nesse olho no olho, na meditação onde estamos juntos meditando. Então, a gente pode sim, porque a energia, ela está aonde estiver a nossa intenção, né? E nesse momento, a minha intenção é estar no coração e na consciência de cada um de vocês que estão aqui comigo e também de todos aqueles que depois vão poder ver essa live, que efetivamente a gente possa ter sido útil, né? Nessas informações, nesse roteiro que a gente trouxe para vocês. E nesse desejo de que 2022 seja um ano ainda muito melhor em todos os sentidos na nossa vida. Seja melhor na nossa saúde, com cuidado amoroso, seja melhor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa espiritualidade, nessa conexão profunda, nos nossos sonhos, na nossa felicidade, né? A Marlene está dizendo que ela não perde, que é o melhor presente de Natal. Sempre eu faço isso como uma vivência de Natal, um processo, né? Nessa consciência de se fechar um ciclo e abrir um outro. E estar em contato com essa espiritualidade que habita em você. Que você pode entender como Jesus, como Buda, como o avatar que você entenda necessário. Você compreenda que é para você. Então, agora eu convido vocês a gente fazer uma pequena meditação. Para que todos nós possamos sair daqui mais conectados com esses elementos da natureza. Vamos visualizar essa mandala dentro do nosso coração. Então, eu convido cada um para que possa ajustar o seu corpo aí. Feche os seus olhos. Entra em contato aí com você. Sente os seus pés bem firmes no chão. Eu estou fazendo o mesmo aqui. Para que a gente possa se sentir com os pés na terra. Feche os olhos. Entra em contato com a respiração.
Sente os seus pés, procure abrir bem os dedos dos pés e eleve os dedos dos pés. Com isso você acentua o arco plantar e sente os seus pés firmes. Apoie os pés. Passeie então pelas panturrilhas, sinta os seus joelhos, as coxas. Vai visitando a sua coluna vértebra por vértebra. Respire. Note os seus ombros, procure expandi-los e relaxá-los. Respira profundamente. Sinta a sua cervical, faz um movimento muito suave para um lado, para o outro. Sente a cabeça como um prolongamento da coluna. Inspira e solta o ar pela boca, soltando com o ar as angústias do dia, as preocupações, as ansiedades ou tensões. Solta completamente. E ao inspirar, visualiza o universo convergindo a você, harmonia, equilíbrio, paz. Respire e volte lá nos seus pés. Sinta os pés firmes e visualize a partir dos seus pés raízes que entram terra dentro. Visualize os seus pés criando raízes e entrando terra dentro, e ampliando e potencializando e estabilizando. E lembre-se mais uma vez da palmeira que antes de se desenvolver para cima na terra, ela aprofunda a terra dentro para tornar suas raízes fortes, potentes. E dessa forma, poder se manter em pé, como uma grande árvore. Visualize então agora a região aí, 4 dedos abaixo do seu umbigo, mais ou menos na região do útero para as mulheres. Visualize as águas do seu corpo. Visualize uma lua cheia no seu útero. E visualize o mar, as águas do mar. Sinta o movimento das águas, sinta esse fluxo. E permita sentir e banhar-se nessas águas. E agora sobe na área do plexo solar e visualize aí no seu plexo um sol imenso, luminoso, expandido. Respire nesse sol. E aqui então o elemento fogo através do sol, que transmuta, que cura, que transforma. Chegue então na região do seu coração, a região do ar, sinta o ar. Inspira e exala. E agora respirando e sentindo aí no seu coração, respire e permita visualizar bem no centro do seu peito uma luz. Você pode visualizar uma luz verde, uma luz dourada. E a partir dessa luz, a luz do seu sentir, expanda. Lembre-se do corpo físico, corpo energético, emocional, mental e espiritual. E sinta essa casa, essa hospedaria. E aí, nesse seu sentir, plante sementinhas.
E respire e visualize essa sementinha se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida. Um sentir equilibrado e harmonioso. Expanda. E agora chegue na sua garganta. Engole a saliva. Vem então entre as sobrancelhas. Visualize um ponto entre as sobrancelhas. Clareza, lucidez. Como se tivesse ali uma lanterna que ilumina a partir das sobrancelhas. No alto da sua cabeça, um lótus de 1000 pétalas. Quando você inspira, essas pétalas tocam o centro do universo. Quando você exala, elas voltam e envolvem o seu corpo numa proteção harmoniosa, amorosa, plena. Respire. E sentindo assim, comece agora a sentir as mãos, os pés. Eu conto de 1 a 13, no seu tempo. Você pode abrir os olhos. 1, 2, 3. Muito, muito, muito bem. Então, que bom. Ai, Romy, palavras sábias. Estão que bom, Romy, que bom, querida. Vem para nossa vivência, viu? Organize-se, agende-se, porque é imperdível. Que bom. Agradeço a todas que estão aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? A gente ainda tem um tempinho, podemos falar. Se alguém está com alguma dúvida, bem-vinda, Tranquilidade da Alma, Rodrigo, que legal. Márcia Sápia, minha amiga, do Sates de Brasília, olha quanto tempo, mulher. Magna, todos bem-vindos, queridos, eu muito, muito feliz por ter vocês aqui. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma pergunta. Quero agradecer muito a presença de cada um, a energia de cada um, a participação de cada uma. Romy, bem-vinda. Todos aí, Márcia, as nossas amigas do digital, é uma preciosidade, né? Que bom, como a gente se ajuda. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. A Jaque, bem-vinda, querida Veronice. Quanto tempo, Vero. Olha que bom te ver aqui. Quero te ver mais aqui, Veronice, viu? Vem para nossa live, vem para nossa jornada, querida. Você já fez muitas jornadas e esteve muitas vezes aqui comigo. Fico muito feliz de te ver aí. Que bom. Então tá, pessoal, eu agradeço. Quero dizer que estou muito feliz de poder estar nessa missão, servindo dessa forma. E até uma próxima, com certeza, e até dia 11, hein? Se organizem e vamos lá. Namastê!